Bom, meninos, para a nossa primeira peça, eu vou começar falando do cachepô. Eu coloquei como material o cachepô para vocês, tá? Para o porta-ovo de Páscoa, mas vocês podem usar qualquer tipo de material. Eu aqui estou com um cachepô de MDF, tá? Para mostrar para vocês. Ele é um cachepô, um vasinho, tá? Aqui por dentro ele tem espaço para colocar as coisas. Ele é maiorzinho, mais altinho. Você pode usar qualquer tamanho, aliás, de cachepô, desde que o coelhinho que você vai fazer fique bem encaixadinho. Se vocês tiverem algum problema com o tamanho do cachepô e com o tamanho do molde, é só me avisar que eu tento ajudar vocês no tamanho do molde, tá? Eu vou usar esse cachepô que é de MDF. Eu paguei mais ou menos uns 50 na unidade, tá? Até porque eu comprei bastante. Mas você também pode usar uma caixa de suco. É só você encapar, né? Lava ela bem lavadinha, corta na altura que você vai precisar e encapa ela com EVA. Não é difícil, tá? Pode encapar também com tecido. E aqui eu também tenho uma caixa de chá. Aqui em casa a gente toma chá. Então você também pode usar a caixa do chá para fazer o cachepô. Mesma coisa da caixa de suco. Corta na altura que você vai usar e encapa com EVA, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem sobre cachepô, ou pode ser até potinho, aqueles potes de batata, pote de margarina, tá? Contanto que seja proporcional o tamanho do coelho com o tamanho do cachepô. Tá certo, meninas? Vamos começar a fazer arte? Então, agora eu estou riscando os moldes do coelho, tá? Algumas peças vocês não podem esquecer que são duplas. Por quê? Nós vamos fazer esse coelho bem cheinho, bem recheadinho. Então, as duas peças que nós cortarmos duplas, elas vão ser coladas uma à outra. Antes de terminar, nós vamos colocar um pouquinho de manta acrílica, tá? Para o enchimento. E depois nós vamos terminar de fechar colando a última parte. Então, vocês vão perceber que todas as partes que nós fizemos duplas vai ficar fofinha. Aí, depois, na hora de montar o coelho, vai ficar bem fofinho, tá certo? Então, aqui nós temos algumas partes em branco, algumas partes em rosa, tá? O rosa você pode trocar pela cor que você quiser, tá certo? Algumas peças não serão duplas, tá? E você pode usar tanto o EVA liso, tá? Como o EVA plush. O EVA plush é aquele EVA peludinho, tá? Olha a diferença de um pro outro. Claro que você vai utilizar conforme você quiser, né? Tem gente, por exemplo, que não gosta do EVA plush. Para fazer o rosto, por exemplo, se eu for riscar ou se eu for pintar o rosto, eu não faço a cabecinha ou o rostinho com EVA plush, porque é muito complicado você usar a caneta permanente, principalmente a caneta com a ponta fina, para poder riscar o EVA plush. Então, eu prefiro o EVA liso, tá? O meu, nesse caso, eu vou fazer inteiro liso, mas vocês fazem conforme o gosto de vocês. Agora eu vou começar mostrando como montar as peças, principalmente as peças duplas, tá? Aqui eu já tenho todas cortadas e eu vou começar pelo rabinho. O rabinho, ele é uma peça dupla, tá? Então eu tenho duas partes da mesma peça e eu vou começar fazendo a decoração. Como que eu vou decorar? Eu posso usar a caneta permanente, como eu passei para vocês nos materiais, e eu tenho também a opção de usar o giz pastel óleo, tá? Eu tenho essa caixinha da Atriz, é ótimo esse giz. Tem até um quebradinho aqui, ele vem com apontador. E eu vou usar o rosa, porque eu vou decorar esse meu coelhinho com o rosa. Então, como que eu faço? A ponta do giz, ela é grossa, tá? Então, eu vou simplesmente passar em volta na beirinha da peça. Aqui, depois que eu passo, eu posso dar uma esfumada com os dedos, tá? Só tem que prestar atenção se o dedo tá limpinho, porque uma vez eu fiz isso e o dedo tava sujo. Tava sujo de tinta de caneta. Então, imagina como é que ficou a peça. Então, eu pego esse giz e faço em toda a volta. A mesma coisa faz com a tinta, tá? A tinta, eu não vou usar a tinta nesse caso, porque demora um pouquinho pra secar.
E como o giz é só passar que ele já fica a cor e não precisa esperar secar, então é por isso que eu estou usando ele, tá? Então eu passo ele em toda a volta, vou mostrar já como fica, dá uma esfumadinha pra dar uma suavizada no desenho. E aqui, olha como ficou a peça. Ela fica esfumadinha, fica rosinha. E aqui eu também posso, né, junto com o giz, fazer a decoração com a caneta permanente. Olha a ponta dessa. Essa aqui é a ponta 1.0 milímetros. Eu tenho uma também de 0,5, que é mais fina ainda. Só que ela já secou. Então aqui eu venho e faço a decoração, como vocês estão acostumadas a fazer no EVA, tá? Com risquinhos, traçados bem delicados. Já vou mostrar como vai ficar. E não tem problema misturar o risco da caneta com o giz, a decoração com giz ou com a tinta, porque quanto mais decorado, mais bonito fica. Vocês vão ver. E também a cor é opcional. A caneta mesmo, as de ponta fina, aqui eu só encontro preta. Mas existem as de ponta grossa, que tem outras cores. O giz também ou a caneta, vocês podem usar da cor que vocês quiserem. Então aqui como ficou a parte de fora do rabinho, tá? A parte que vai ficar pra dentro, que vai ficar colada no coelhinho, eu não tenho necessidade de estar pintando. Só se vocês quiserem, tá certo? Então aqui eu já vou colocar uma pecinha sobre a outra, tá? E eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer essa colagem. Lembra que eu falei que vai usar a manta acrílica, né? Então vai usar agora. Aqui a minha. Como que nós vamos fazer? Aqui nesse caso do rabinho, que eu tenho a parte mais retinha embaixo e tenho várias voltinhas em cima, eu prefiro colar todas as voltinhas primeiro para depois colar a parte de baixo. Fica mais fácil para vocês trabalharem, tá certo? Então eu vou pegar a primeira parte de baixo. Eu estou usando a cola Tech Bond, a número 2, tá? Que ela seca, ela não é tão fina, ela não sai em grande quantidade, então dá pra controlar. E ela seca um pouco mais rápido, tá certo? Mas vocês usam a cola de preferência de vocês. Tem gente que usa a Permabond e tudo mais, tá certo? Então, no meu caso, eu tenho aqui agora a Tech Bond. Vou passar a cola, bem pouquinha, em toda a volta. Talvez, na hora de colar, depois vai fazer uma pequena baguncinha, tá? Na hora de fechar. Não tem problema, que isso é normal. Vou deixar a parte de baixo aberta. A Tech Bond, ela tem um pequeno problema. Se você colocar, não pode estar errado. Colocou, colou. Dá uma limpadinha nas bordinhas. O dedo vai ficar sujo, não adianta, tá? Só tomar cuidado pro dedo não colar junto. Ó, já tá colado. Aqui eu já tenho meu espaço livre pra colocar o enchimento e as bordinhas já estão coladas, tá? Depois eu venho com a tesoura e faço a volta se ficou alguma pontinha pra fora, tá? Então aqui eu já vou colocar o enchimento. Como eu falei, no começo não é muito, tá? É só pra deixar a peça um pouquinho mais fofinha. Até porque o EVA, ele não é muito maleável, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aí eu vou colocando o enchimento até onde eu ver que está bom. Tento colocar também nas voltinhas, porque, querendo ou não, tá aberta as voltinhas, né? Que eu colei só na beiradinha. Não precisa passar cola em toda a peça, é só na voltinha. Aqui, então, eu já tenho o enchimento. O que eu vou fazer? Vou passar agora a cola em volta na parte que está aberta. Depois de fechada, ela também dá pra mexer no enchimento, tá? Igual o tecido ou filtro. Então, eu passei a cola, fecho a peça, faço a mesma limpezinha aqui da bordinha. Se você perceber que ficou um pouquinho de manta acrílica pra fora, não tem problema, é só vir com a tesoura bem de levinho e tirar o que ficou pra fora.
Aí aqui eu já acerto as pontinhas que ficaram desiguais. O EVA é muito fácil por causa disso. Eu gosto de trabalhar com tecido, gosto de trabalhar com feltro, mas acho que o EVA eu nunca vou deixar de trabalhar. Que ele é muito fácil de fazer as peças. E tá pronto o rabinho, ó. Tá cheinho, ó, tá fofinho. Depois dá pra dar uma apertadinha, dar uma ajeitadinha no enchimento por dentro, tá? Então tá pronto o nosso rabinho. E todas as peças vocês vão fazer dessa forma. Faz primeiro a decoração, tá? O braço, o pezinho, a orelha. Vocês vão fazer decoração dos dois lados. O lado que ficar pra fora, pra frente, e o lado que vai ficar pra fora, pra trás, tá? O rostinho pode fazer pra frente, tá bom? O rostinho não vai precisar fazer por trás. E lembrando que a peça dupla da orelha, ela é uma cortada, cada uma, né? Cortada em branco, só que a dupla dela é cortada em colorido, tá bom? Nós vamos fazer a orelha uma parte branca e uma parte colorida, tá? Então, vocês vão montar todas as peças conforme eu acabei de montar essa daqui. Agora eu vou mostrar a montagem da orelha, tá certo? A orelha, como eu falei, uma parte dela vai ser em branco e a outra parte em rosa, porque eu tô fazendo meu coelhinho rosa, tá? Então, aqui na parte branca eu já fiz a decoração, como eu estou fazendo em todas as peças, com a beiradinha rosa e os pontos com a caneta permanente preta. E na parte rosa eu passei bem de levinho, só que com traçado mais grosso, não sei se vai dar pra vocês verem, o giz branco, tá? Porque na caixinha vem o giz branco também. A tinta, quem for usar tinta, vai pegar um pouquinho mais, tá? Vai marcar um pouquinho mais, então pode fazer o risquinho mais fininho. Eu fiz mais grosso porque o branco, ele não aparece tanto, né? Então, aqui eu já tenho as duas peças. Eu preciso lembrar que as duas peças, as duas partes pintadas, elas têm que ficar pra fora. Então, eu vou colocar aqui os desenhos pra fora pra fazer a colagem. E a orelha, mesmo sendo uma peça dupla, ela não vai em enchimento, tá? Então, eu não vou colocar enchimento na orelha, porque senão, na hora de dobrar, eu não consigo fazer um trabalho bem delicado se eu colocar o enchimento, tá? Porque a orelha do coelho não é retinha, é dobradinha. Então, aqui eu faço como todas as peças, passo cola em volta e coloco bem certinho uma peça na outra, com os desenhos para fora, tá? Dou uma segurada pra colar. Então, aqui ficou a parte riscadinha com o giz branco pra fora, e do outro lado eu tenho a parte decorada com giz rosa e a caneta permanente preta. Dou uma limpadinha na beirinha para tirar as colas e venho com a tesoura tirando o que sobrou do EVA, tá? Tanto de um lado quanto do outro, porque de repente, dependendo do jeito que você cortou, ela não fica retinha, né? Então eu tiro tanto da parte branca quanto da parte rosa. Tá? Desgrudo da tesoura. Então, aqui eu já tenho pronta a orelha. A orelha está, então, uma parte branca e uma parte rosa. A orelha, ela é dobradinha. Ela é dobrada com a parte colorida pra dentro, pra parte do rostinho. Ela é dobrada assim. Então, como que nós vamos fazer? Eu dobro, passo cola. Agora eu passo um pouquinho mais, coloco e passa a cola mais aqui na pontinha, tá? Não passa muito aqui dentro não, para ela poder ficar levantadinha, como se realmente fosse a orelha do coelho, tá? Então aqui tá prontinha a orelhinha. Desse jeito, dessa forma eu vou usar na cabecinha dele. Aí aqui tem o detalhe do coração, eu vou colocar aqui já. É um coraçãozinho rosa na pontinha. Quem quiser fazer o coraçãozinho nas duas pontas pode fazer, tá? Nesse coração eu posso fazer uma decoração com a caneta permanente ou até mesmo com o giz ou a tinta que vocês estiverem usando para poder destacar um pouco esse coração.
os riscos que eu faço de caneta, eles estão diferentes do modelo que eu passei pra vocês. Então, cada uma vai fazer conforme quiser, tá? Riscos retinhos, riscos mais tortinhos, risco com X e tudo mais. Então, aqui está pronta a orelha. A outra vocês vão fazer da mesma forma, só que ao invés de dobrar pro lado de cá, vai dobrar pro lado de lá, que daí elas vão ficar uma contrária da outra quando nós colocarmos no rostinho. Agora, eu vou mostrar a montagem do rostinho do coelhinho, tá? Então, aqui eu já tenho as duas peças que eu cortei do rostinho. Já fiz a decoração com o giz pastel e a caneta permanente preta. E também já posicionei o nariz onde eu quero que fique, o focinho do coelhinho. Só que o focinho, eu vou falar pra vocês uma dica: colar só o meinho, só colocar um pinguinho de cola no meio, pra deixar uma beiradinha pra fora, tá? Pra deixar essa beiradinha aqui, pra nós encaixarmos o olhinho aqui. E o que eu vou mostrar agora é o olho, porque o olho nós temos duas formas de fazer. No molde vai 2 tamanhos, tá? Que é o maiorzinho e o menor. O maior, ele é em branco e o menor, ele é em azul ou em verde, da cor que você escolheu o olho. Então, nós temos, como eu falei, duas formas de fazer. Eu posso cortar as partes em EVA mesmo, tá? Cortar o branco e depois cortar o azul, tá? Que é o menorzinho. Aí eu pego um e outro e faço a colagem, o azul por cima do branco, encaixadinho bem certinho. Se sobrar alguma pontinha é só cortar, como eu já falei, tá? Então eu posso fazer o olho dessa forma. E aqui eu só faço depois o detalhe em preto. Aí eu venho na peça, encaixo embaixo do narizinho e faço a colagem, tá? Das peças em EVA. Ou então eu posso fazer diferente. Posso colocar o molde aqui, encaixadinho no lugar que eu quero. Riscar com o lápis. Vou mostrar. Passo o risco com o lápis, como se eu estivesse fazendo para cortar o molde. Só que aqui bem certinho, porque nós vamos deixar esse risco aqui. Ó, o risco, tá? Nesse risco, eu passo a caneta permanente preta para poder marcar os olhinhos do coelho. Esse molde que eu estou mandando, dá para fazer dessas duas formas, tá? Você escolhe a que ficar melhor para você, tá certo? Então, aqui eu tenho o olhinho desenhado, tá? Eu usei o molde. Agora, eu pego o molde menor e faço a mesma coisa. Encaixo ele no olhinho, ao contrário. Aí, eu vou fazer o risco com o lápis, para depois passar a caneta por cima. Sempre faz assim que é mais seguro para vocês, tá? Aqui eu já tenho o risco com o lápis. Vou passar a caneta. Sempre usando a caneta de ponta fina, para o trabalho ficar mais delicado, tá? E aqui eu faço, novamente, a mesma coisa que eu faria com esse olho, que é fazer a parte em preto. Como que é a parte em preto? Eu vou fazer aqui e já vou mostrar. É como se fizesse com aquele pinta-bolinha, tá? Você vai demarcar onde serão as partes dos olhos. Aqui ficou meio tortinho, mas é só arrumar. Depois de demarcar, você vem com a caneta mais grossa e pinta por dentro. Isso também pode ser feito com tinta, tá? Eu faço a caneta porque ela seca mais rápido. Como eu estou fazendo vídeo, não posso demorar, né? Pra ficar fazendo as coisas. Faço o contorno, né? Bem certinho do olho, pra deixar bem redondinho. Que essa parte de preto, só vai um pinguinho de branco agora. Tá? Então, aqui eu já tenho prontinha a parte em preto. Eu só vou pegar a tinta e fazer um pinguinho de branco pra marcar o brilho dos olhos. E a mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço
se eu desenhar, tá? Só que aí no desenho eu tenho que pintar de azul, primeiro a parte menor, que a parte maior é em branco. A parte menor eu pinto de azul e depois eu faço essa marcação com o preto e depois um pinguinho de branco. Então, vocês escolhem a forma que vocês vão fazer, tá certo? Eu fiz aqui as duas para vocês verem. Eu vou terminar essa daqui para depois mostrar para vocês como ficou. Bom, aqui eu vou mostrar a montagem do detalhe da patinha, tá? Do pezinho, que vai também no molde, as bolinhas, a maior e a menor. Na maior, vocês vão cortar duas, tá? Uma para cada pezinho. E da menor, vocês vão cortar 3 para cada pé. Então, serão 6 bolinhas, tá? Eu tenho aqui essa aqui já montada. Eu vou montar essa para vocês verem. É muito simples. Você vai só colocar um pinguinho de cola em cada dedinho, tá? Não muito na beirada. E vai colocar as bolinhas menores. Não precisa ser muita cola, porque senão faz muita bagunça, tá? Só um pinguinho mesmo já cola, tá? Então, aqui nos dedinhos, as bolinhas menores. E aqui no meio da patinha, a bolinha maior para fazer o detalhe, tá? Então, depois de pronta, né? Depois de riscada, fechada e com o enchimento, você faz esse detalhe da patinha com o EVA colorido. As bolinhas maiores e menores. Agora, eu vou mostrar a montagem da cenoura, tá? Que é um pouquinho diferente. Aqui eu já tenho ela, já está colada, já está decorada e também está com enchimento, só falta fechar. Uma dica é deixar a ponta de cima aberta, tá? Porque aqui nós vamos colocar o cabinho, tá? A folhinha verde. Então, aqui eu já tenho a cenoura quase pronta, essa parte está aberta. Para fazer o cabinho em cima, nós vamos precisar de uma tira de EVA verde. Eu nem coloquei nos materiais porque é só uma tira mesmo. É uma tira, acho que qualquer pessoa que trabalha com EVA tem. Então, uma tira, ela tem mais ou menos 7 centímetros de largura, de 7 a 10 centímetros, depende da altura do cabinho que você quer fazer. Como que nós vamos fazer? Nós vamos passar a cola na parte de baixo da tira, tá? Só um pouquinho também, não precisa ser muito. E nós vamos unir as partes, assim, tá? Passou a cola, vamos unir as duas partes. Vai fechar a tira, tá bom? Segura firme pra cola pegar, porque o EVA, ele tende a voltar pra trás, porque ele é mais firme do que a cola. Então, aqui tem que dar uma pressionada pra poder colar, tá? O comprimento da tira também depende do tamanho que você vai querer fazer a folhinha, tá bom? Então, aqui tá colando. Tá demorando um pouquinho mais do que eu imaginei. É que eu passei pouca cola, muito pouca cola. Depois dessa tira fechada, ela vai ficar assim, né? Mais fininha, aqui ela tá abertinha. O que eu vou fazer? Vou pegar a tesoura e vou fazer cortinhos assim, sem chegar no final, tá? Sem chegar na cola. Pode ser mais fino, pode ser mais grosso. O importante é fazer esses cortinhos. Tomando cuidado para não chegar na parte de baixo, para cortar onde está com cola. Eles não podem separar, tá? Tem que ficar todos unidos assim. E também não tem problema se mudar o tamanho conforme você vai cortando, tá? Aqui no começo mesmo eu comecei mais larguinho, aí tem um pouquinho mais fino, então não tem problema, tá certo? Você vai cortando até ver que ficou num tamanho ideal. Por quê? O que nós vamos fazer com essa tira? Nós vamos enrolar a tira, tá? Vou enrolar pra frente pra vocês verem. E aqui vai sair o cabinho, tá? Aqui no tamanho que eu fiz já tá bom. Acho que é até menor. Você não precisa ir colando todos os pedacinhos. Você pode colar apenas no final, tá? Que é pra segurar. Pôr um pouquinho mais de cola. Então, esse daqui vai ser o cabinho verde da cenoura. Aí, depois que você terminou, você passa a cola onde você quiser pra poder finalizar, tá? Pra não ter perigo de soltar.
Até porque ela não vai soltar, ela vai estar dentro da cenoura. Então, está montada aqui. Por que que eu pedi para deixar a parte de cima da cenoura aberta para o enchimento? Porque antes de fecharmos a cenoura, nós vamos colocar aqui dentro, tá? Ó, vamos colocar o cabinho dentro da cenoura para poder finalizar o trabalho, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu passo a cola um pouquinho mais para dentro da cenoura, tá? Coloco a parte da frente e a mesma forma eu faço a parte de trás da cenoura. Depois, eu já passo a cola na beiradinha para fechar a cenoura. Claro que ela vai ficar um pouquinho abertinha, porque o cabinho é mais grosso, tá? Então, você faz a dobrinha aqui para fechar. E está pronta a cenoura já com as folhinhas, tá certo? Agora eu vou mostrar como nós vamos montar aquela plaquinha escrita Feliz Páscoa que vai na frente do cachepô, tá? Aqui eu já tenho meu cachepô, ele já tá encapadinho, eu fiz no EVA rosa, tá? Então eu vou mostrar como fazer a plaquinha para colocar na frente escrita Feliz Páscoa. Então os moldes são esses aqui, tá? É uma pontinha que você corta 2 vezes e a plaquinha. E aqui eu já tenho riscado no meu EVA. Eu escolhi fazer com EVA roxo, que é para dar um destaque maior no rosa. Eu não quis misturar outros tons. Eu poderia colocar o azul, eu poderia colocar o verde, mas eu não quis misturar, porque eu vou fazer esse daqui bem feminino mesmo, tá? Então aqui já cortei a plaquinha. Agora eu vou cortar as 2 pontinhas. Cortando, sempre lembrando de cortar bem em cima do risco, para quem faz o risco a lápis. Tem gente que gosta de fazer o risco só com a pontinha de um furadorzinho. Então fica mais delicado, tá? Se você risca com lápis, não tem problema. É só você lembrar de cortar a risca fora, né? Para ficar um acabamento melhor, para não ficar tudo riscadinho quando você terminar a peça. E não aconselho riscar de caneta, tá? Sempre que for riscar a lápis. Então eu já tenho as 2 pontinhas cortadas. Você corta as 2 contrárias, uma à outra. O molde espelhado, tá? Essas são as pontinhas. E essa daqui é a plaquinha. Eu vou montar com vocês, tá? É como se fosse um cartazinho de tecido, de papel que você que tá no vento, tá? E fica com bordinhas assim. Aí você passa um pouquinho de cola na beiradinha. Você pode fazer tanto virado pra cima quanto virado pra baixo, tá? Eu não tô me acertando aqui não, mas vai assim mesmo. É que como cada uma pode fazer do jeito que quiser, então fica a seu critério. Aqui já está montada a plaquinha. Aqui você pode escrever o que você quiser. No modelo tá escrito Feliz Páscoa. Aí você pode colocar o nome da pessoa para quem você vai dar. Você pode escrever só o Feliz Páscoa, tá? Eu vou escrever Feliz Páscoa com a letra que eu gosto de fazer. Tomara que dê o tamanho e não fique torto. O tamanho deu. Aqui, tá? Aí você vai decorar conforme você quiser. Eu tenho aqui algumas florzinhas feitas com furador de EVA, florzinhas coloridas. Eu gosto de usar bastante dessas florzinhas para decorar. Então eu vou montar já o cachepô para vocês verem, tá bom? Eu pego o cachepô, o lado que eu quiser que fique pra frente, eu coloco, passo um pouquinho de cola. Coloco a minha plaquinha de Feliz Páscoa. Aí eu vou fazer uma pequena decoração aqui com flores. Num tom de rosa um pouquinho mais claro do que o cachepô tá encapadinho. Aí vocês vão ver que belezinha que vai ficar.
eu colo florzinhas aleatórias, tá? Não precisa ser tudo muito certinho. Eu mesmo não gosto de coisinhas muito certinhas, muito arrumadinhas. Eu gosto de fazer meio bagunçadinho. Aqui, ó, olha que lindo que fica. Posso também colocar florzinha aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vou colocar na mesma cor. Tem mais umas aqui. E aí você vai decorando conforme a sua... Aí você deixa o cachepô decoradinho conforme for a sua vontade ou que você achar que a pessoa para quem você vai dar vai gostar, tá? Aqui eu também posso fazer o risco, tá? Com o giz. Deixa eu mostrar com o giz rosa aqui pra você ver. Clarear um pouquinho a bordinha dele. Fica um detalhe muito bonito. Só que lembre de fazer isso antes, tá? De colar no cachepô. Você passa na beiradinha, pode fazer também com a caneta permanente. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aqui. Sempre antes de colar, porque depois de colado, você vê que dá um trabalho muito maior para você fazer os detalhes. Então, sempre antes de colar, você faz o risquinho com a caneta, você faz o detalhe com o giz para esfumar, né? Aqui do ladinho onde eu fiz. Então aí você vai usando a sua criatividade para montar a decoração do seu cachepô. Agora eu vou montar o coelhinho. Agora nós vamos iniciar a montagem do coelho no cachepô, tá certo? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu tô com todas as peças do coelho aqui. Eu vou pegar o rostinho e vou posicionar as orelhas da forma que eu vou querer. Aqui. O modelo ele é com a pontinha virada pra fora, tá? Você cola conforme você quiser, tá certo? Então eu posiciono as orelhas onde eu quero. Venho com um pouquinho de cola. Só um pouquinho, tá? Pra não fazer muita bagunça. Aí ali aonde eu posicionei, eu vou colar. Eu viro sempre de frente pra mim, pra eu saber se a peça tá ficando no lugar certo. Então, aqui eu já tenho o rostinho pronto com as orelhinhas. Agora, eu tenho o corpo. Para eu montar o corpo, eu venho aqui no cachepô e meço aonde vai ficar esse corpo. Porque eu tenho que ter também a altura da cabeça, tá? Então, eu vou montar primeiro aqui, que eu sei que é onde tem que ficar o rostinho. Passo um pouquinho de cola e coloco o rostinho do meu coelho. Segura um pouquinho até a cola firmar. Se você vê que falta um pouquinho na beiradinha, pode colocar mais cola. As peças, como elas estão duplas e cheias, elas estão um pouquinho mais pesadas, tá? Então, aqui já tá pronto o corpinho. E eu venho com o cachepô e meço onde eu quero que deixe. Eu não preciso colocar ele sentadinho totalmente, eu posso colocar ele mais pra cima, porque o rostinho tem que ficar aparecendo aqui em cima, tá bom? Então, aqui, pra mim está bom, eu começo passando a cola no cachepô. Aqui tem cola. E vou colocar na altura, centralizo bem e coloco na altura que eu quero. Aí, depois que tiver firmadinho, venho com mais cola pra fazer o acabamento todo, pra que eu tenha certeza que não vai descolar, tá? Se ficar um pouquinho torto, não tem problema. Dá uma puxadinha, porque essa parte vai ficar escondida mesmo, tá? O meu aqui ficou tortinho, eu vou refazer o trabalho com a cola. Eu sei mais ou menos a altura que ele vai ficar. Como essa parte fica escondida, não tem problema de puxar, posso tirar a qualquer momento. E aqui, então, eu centralizo a peça e afirmo para que ela fique coladinha. O coelhinho já tá saindo. Agora, eu tenho os dois bracinhos. Os dois bracinhos eu vou usar se você decorou os dois lados, melhor ainda. Mas quem decorou um lado só, vai usar o lado decorado para fora, tá? Na hora de colar, vai vir colar aqui.
do ladinho, tá? Então, onde nós vamos passar cola? Vamos passar cola aqui na beiradinha do corpo, que é onde vai ficar preso o bracinho, tá? Firmo aqui pra colar. E depois eu venho aqui na mãozinha mesmo, passo mais um pouco de cola e colo do ladinho do cachepô para que ele fique segurando. A mesma coisa eu faço do outro lado, de preferência na mesma altura, tá? Para que não fique desigual a peça. Passo do ladinho do corpo, passo um pouquinho de cola na mão e colo no cachepô, como se ele estivesse segurando realmente aqui o lugar onde vai o ovo. Aqui atrás, para fazer o acabamento, eu vou colar o rabinho. O rabinho é aquela parte que nós fizemos primeiro, tá? Você cola assim. Vem um pouquinho de cola. Cola ele de baixo para cima. E aqui tá de rabinho. Olha que fofura que está ficando. O pezinho, ele é colado virado para frente, assim, tá? É dessa forma que nós vamos colar o pezinho, tá bom? Deixa eu virar aqui pra mim, fica mais fácil. Passo um pouquinho de cola. Posiciono o pezinho da forma que eu quiser. Afirmo para que ele fique seguro. A mesma coisa do outro lado. Passo um pouquinho de cola onde eu quero que coloque meu pezinho. Posiciono e afirmo. Sempre lembrando de olhar um lado e outro para ver se ele está realmente na mesma altura, tá certo? E está finalizado o nosso coelhinho. Aqui eu tenho o detalhe da cenoura. Como que eu posso fazer com a cenoura? A cenoura eu posso deixar solta e colocar junto com o ovinho aqui dentro, ou eu posso deixar ela coladinha aqui próximo dele. Posso colar aqui na frente. Então a cenoura você vai usar conforme você quiser, tá certo? Então aqui nós temos finalizado o nosso coelhinho. Eu não consegui nenhum ovo para colocar dentro para vocês verem, tá? Por isso eu vou deixar a cenourinha aqui dentro. Mas essa é a peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado dessa peça e que vocês produzam muito. E meninas, muito obrigada por estarem acompanhando as videoaulas de Páscoa.